Bom, imagina o seguinte, você tem um plano de saúde, paga direitinho, de repente o plano de saúde só acabou, nós não vamos mais te atender. Nós suspendemos o seu contrato aqui unilateralmente. Isso pode, não pode? Como é que isso impacta, então, as coisas? Nós estamos aqui com o doutor Stefano Ribeiro Ferri, especialista em direito do consumidor, ele que é também do Tribunal de Ética da OAB aqui de São Paulo. Doutor Stefano, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite para falarmos de um tema tão relevante, né? Muito relevante. E aí, doutor Stefano, como é que ficou essa situação? Exatamente. A grande origem de tudo isso é a discrepância no tratamento jurídico oferecido hoje no Brasil entre os planos individuais e coletivos de saúde. Se, por um lado, nos planos individuais, a gente sabe que, por lei, eles não podem ser cancelados unilateralmente pelo plano de saúde, a não ser por inadimplência ou fraude. Por outro lado, nos planos coletivos, eles podem ser cancelados mediante simples notificação prévia. E isso acaba gerando, uma situação de insegurança jurídica, porque, ao fim e ao cabo, o beneficiário é o mesmo. Quando a gente fala de plano de saúde coletivo, a gente não pode só pensar naquela grande multinacional que contrata um plano para os seus colaboradores, mas a realidade no Brasil hoje é que muitas famílias acabam migrando de planos individuais para os coletivos. E, sem saber, elas acabam perdendo essa proteção, que é conferida aos planos individuais, então acabam ficando à mercê de cancelamentos unilaterais, reajustes abusivos, que nós temos visto ultimamente também. E essa grande discussão agora, inclusive esse recente acordo realizado entre operadoras e Congresso, ele vem porque existe uma jurisprudência do STJ que foi firmada no seguinte sentido: ainda que o plano de saúde exerça o seu direito de cancelar unilateralmente um contrato coletivo, esse contrato tem que ser mantido se o beneficiário estiver internado ou em tratamento de doença grave. Então, existe uma limitação ainda para os contratos coletivos. E isso que tem gerado muita discussão. Doutor Stefano, agora, muitas vezes as pessoas entram no plano de saúde e o plano de saúde diz, não, eu não aceito a inscrição individual, só a inscrição coletiva. Como você disse, muitas vezes é uma empresa de 3 pessoas, é uma MEI com 3 pessoas, e aí ele entra no plano coletivo e fica então à mercê desse contrato que você já acabou de... Certamente deve estar no contrato isso, né, doutor Stefano? Sim, inclusive, não só, muito bem mencionado, não só o cancelamento unilateral acaba prejudicando os consumidores, mas também existe uma movimentação por parte das operadoras de saúde para que essa migração do plano individual para o coletivo ocorra, entre aspas, de livre e espontânea vontade pelo consumidor. Isso ocorre por meio do oferecimento de benefícios, que num primeiro momento parecem muito atrativos, a justificar essa migração. Mas a pegadinha vem um ano depois, quando, por exemplo, ocorrem reajustes de 25%, como vimos recentemente, e é uma situação que acaba até inviabilizando o pagamento das mensalidades e dificultando o acesso à saúde. É realmente um cenário muito grave. Doutor Stefano, quer dizer, é uma relação puramente comercial, não tem nada de social nesse contrato, não? Exatamente, é o contrário do que diz a Constituição Federal, porque realmente a regra no direito é de livre mercado, livre negociação. Mas no caso dos planos de saúde, nós temos o direito à vida, o acesso à saúde, que ele pesa muito mais do que uma livre negociação. É por isso que os planos de saúde têm que sempre observar essa função social e nunca podem ser deixados à livre negociação, porque a gente sabe que hoje no Brasil não existe um ambiente em que um consumidor consiga negociar com o plano de saúde, negociar as cláusulas, o que seria melhor para ele. São contratos de adesão. Ou eles aceitam o que está ali, pré-determinado, ou não contratam. Então, isso acaba colocando os consumidores numa situação de onerosidade excessiva, Doutor Stefano, às vezes me dá a impressão, só a impressão, que eles formam um verdadeiro cartel. Exatamente, porque como são relativamente poucas empresas que dominam esse mercado, você pode perceber que até quando o consumidor vai fazer uma portabilidade,
por exemplo, tentar mudar do plano A para o plano B para tentar melhores condições, não muda muito o patamar dos preços praticados, das coberturas oferecidas. Então, isso é sim um outro ponto que tem que ser acompanhado de perto pela ANS, que é a agência que regula o setor, né? Inclusive, em relação aos planos coletivos, a gente tem visto uma leniência muito grande com o que as operadoras têm feito. Não há uma justificativa para que as proteções já conferidas para os contratos individuais não se estendam para os coletivos, sendo que, como falamos anteriormente, os beneficiários essencialmente são os mesmos, né? Perfeitamente. Doutor Stefano, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Um abraço, Heraldo, eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor Stefano Ribeiro Ferri, que é especialista em direito do consumidor e também do Tribunal de Ética aqui da OAB de São Paulo.